Você já sentiu que você era a sua pior inimiga? Que nada do que você fazia era o suficiente? Hoje eu quero compartilhar com você como eu descobri que eu precisava me amar e como essa decisão começou a mudar a minha vida. Olá, seja muito bem-vinda ao meu podcast Alma e Consciência, um podcast onde você vai ouvir falar bastante sobre saúde mental, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui quero compartilhar com você as minhas experiências e os meus aprendizados para que juntas a gente possa trilhar esse caminho da transformação. Hoje eu quero contar para vocês como minha vida começou a mudar a partir do momento que eu tomei a decisão de me olhar com mais amor e mais compreensão. Sempre me achei inadequada. Me olhava no espelho e não gostava do que eu via. Me achava feia, burra, incapaz, era muito carente, enfim, tudo de ruim. E com isso eu vivia uma vida sempre muito triste e sem entusiasmo. Eu era a minha maior hater. Me julgava o tempo todo, criticava cada escolha que eu fazia e nunca me valorizava e nem me validava. A vida tem seus ciclos, né? Algumas vezes a gente tá bem, algumas vezes a gente tá mal. Quando as coisas estão indo relativamente bem, a gente nem para olhar para isso, né? Mas a verdade é que mesmo sem nenhum problema aparente, eu me sentia diferente, sentia que faltava alguma coisa. Eu me comparava com outras pessoas o tempo todo. Achava que a vida delas era muito melhor que a minha. Até desejava viver aquela vida. A verdade é que eu me sentia sempre insuficiente e desconfortável na minha própria pele. Passei muito tempo assim na inconsciência, deixando que os fatores externos definissem se eu me sentia bem ou mal. Eu tive momentos de depressão. Quando os sintomas ficavam intensos, eu procurava um médico e tomava um remedinho. Mas quando eu estava me sentindo melhor, aí eu parava com o remédio e continuava vivendo normalmente de novo. Não parava para olhar para dentro. E consequentemente, em outros períodos, ela voltava. Desde criança, eu ia na igreja. E aí a gente ouvia muito falar, né, sobre fraternidade, amor ao próximo. Só que eu não sabia que antes de amar o próximo, eu teria que amar a mim mesma. Eu era muito empática com qualquer pessoa. Sempre perdoei facilmente, entendia as dores dos outros. Mas quando era comigo, aí eu era a carrasca. Aí eu não tinha direito de errar. Me cobrava, me punia e sempre me colocava para baixo. E assim, por muito tempo, eu me senti vítima das circunstâncias, porque eu nunca olhava para dentro. Na pandemia, foi um grande divisor de águas para mim. No começo, eu tava até gostando, porque graças a Deus a gente não teve problemas financeiros. Eu e o meu marido, a gente se dá muito bem. O meu filho tava pequeno, a gente tava levando bem tranquilo. E eu adorava assistir as lives dos artistas, né? A gente fazia uma calabresinha cebolada, tomava uma cervejinha, eu fazia às vezes pizza, enfim, estava assim muito divertido. Mas conforme o tempo foi passando, as distrações foram diminuindo, eu comecei a olhar mais pra mim. E aí foi que a casa caiu. Lá no fundo eu sabia que alguma coisa precisava mudar. E sem a correria do dia a dia, pra me anestesiar, a verdade veio à tona. Eu não me amava. Dessa vez a depressão voltou com força. Mas como eu estava com o zumbido no ouvido já, e não me adaptei com os remédios, percebi que eu tinha que buscar uma nova maneira de me ajudar. Aí eu comecei a olhar pra mim com mais consciência. Fui me conectando mais com a espiritualidade, buscando terapias e investindo no meu autoconhecimento. A acupuntura ajudou a equilibrar minha energia, a terapia me ajudou a enxergar os meus padrões e a espiritualidade me mostrou que eu não era vítima do acaso e eu estava criando a minha vida o tempo todo. E foi nesse momento que eu percebi com todas as letras que eu não me amava. Foi aí que eu comecei a minha jornada de reconexão comigo mesma. Aos poucos eu fui me conhecendo mais, entendendo por que eu tomava certas atitudes. Passei a questionar muitas crenças e ressignificar muitas verdades que eu tinha no inconsciente. Fui percebendo que eu não era tão incapaz igual eu pensava,
que eu, na verdade, eu era até muito capaz. Aprendi a me validar, me acolher, a errar sem me punir. Afinal, quem não erra? Eu era extremamente dura comigo por estar acima do peso. Mas eu comecei a me olhar com mais amor, independente disso. Afinal, eu sou a mesma pessoa, mais pesada ou mais magra. Quem gosta de mim vai gostar de qualquer jeito. Então, por que eu não posso me amar assim? Fui ficando mais presente, mais atenta, procurando ressignificar todos os sentimentos que não contribuíssem para eu me tornar a pessoa que eu queria ser. E eu vou te contar, não é fácil. Esse processo é para a vida inteira. E depois que você começa, não tem como voltar atrás. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu crio a minha realidade, que eu não sou uma vítima do acaso. Sou eu que cria tudo na minha vida. Eu sou energia e retorna para mim o que eu vibro. Foi assim que eu conheci o poder da gratidão. Mas não é aquela gratidão automática que a gente força para parecer positiva. Eu tô falando da gratidão, aquela genuína, que brota do coração, que você agradece simplesmente por estar viva. Gratidão por todos os aprendizados. Gratidão sem julgamento e sem ponto de vista. Sabe? Quando aparentemente nada mudou, mas tudo mudou, é assim que eu me sinto hoje. Mais alegre, mais entusiasmada, mais capaz e mais merecedora. Consegui introduzir a atividade física na minha vida e consegui eliminar 11 quilos sem fazer dieta, apenas com a alimentação intuitiva. E a maior vitória de todas, criar esse podcast. Algo que alguns meses atrás pareceria impossível para mim, porque até então eu achava que não era capaz. Mas hoje eu sei que eu sou. Se você se identificou com essa história, te convido a se juntar a mim. Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre os sinais de que você não está se amando, como mudar suas crenças, sobre o poder da espiritualidade e muito mais. Se quiser continuar comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E se você se sentir à vontade, me conta nos comentários. Você já sentiu que você não se amava? Como essa reflexão ressoou em você? Vou adorar te ouvir. Por hoje é isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.